Isabel, acho que para a gente começar, ia ser muito bacana conhecer um pouquinho da sua experiência nessa área de compliance. Para começar, devo avisar que eu sou apaixonada pelo assunto, então realmente eu vou falando e de vez em quando extrapolo um pouco, mas tudo começou porque eu morei muitos e muitos anos nos Estados Unidos, mais de 20 anos, e então eu tive um contato muito grande com a lei americana, a FCPA, a Foreign Corrupt Practices Act, lá mesmo, onde eu aprendi tudo, enfim, e percebia que o Brasil estava assim, apenas engatinhando. Até não sei, você acha que a gente está engatinhando aqui no Brasil? Ou... Eu acho que a gente começou a engatinhar agora, né? É porque eu já estou aqui há alguns anos, eu acho que já muita coisa progrediu, mas falta ainda muita conscientização desse ramo de compliance, ou então de combate à corrupção empresarial, de fraudes, enfim, é um assunto que está realmente pegando fogo agora no Brasil por causa do projeto de lei 6826, por exemplo, ou então por notícias de algumas violações da legislação de corrupção que ocorre, que estão ocorrendo agora no Brasil. Isso está chamando muita atenção, como você sabe. Então, voltando à minha carreira, quando eu voltei ao Brasil, embora eu sempre tivesse sido uma advogada de M&A, fusões e aquisições, societária, porque eu estava lá, eu fazia realmente trazer o capital estrangeiro para o Brasil. A minha assistência era muito relativa a isso, mas com o tempo, como você disse, o capital estrangeiro maciço aqui no Brasil, ele procura os ambientes controlados, os ambientes seguros, que não tragam riscos para as empresas estrangeiras. Então, elas têm de fazer uma verdadeira investigação de onde elas estão investindo, ou com quem elas estão se associando. Qual que é a influência, ou como que essa influência americana, especialmente do FCPA, é sentida hoje nas empresas brasileiras? Até que ponto a empresa brasileira é impactada pelas normas do FCPA? Então, nesse contato que eu estava te dizendo, as empresas brasileiras que vão ter qualquer relacionamento com uma americana, uma subsidiária americana, por exemplo, ou então diretamente com a mãe lá fora, seja numa posição como uma distribuidora ou uma fornecedora da empresa, ou qualquer tipo de associação numa joint venture, ou um contrato em que a atuação ou atividade da brasileira pode trazer qualquer risco para a empresa subsidiária da americana ou da própria americana, essa relação vai ser muito bem investigada, analisada antes de se concretizar. Então, na prática, existe muita investigação já e os brasileiros se sentem agredidos. Perfeito. Esse é um tema que é importante a gente mencionar, porque o KLA é conhecido como um dos grandes escritórios, talvez o escritório com mais expertise no tema de investigação. Para que os nossos leitores, as pessoas que estão assistindo o vídeo, consigam entender o que é uma investigação, como que se conduz uma investigação relacionada à compliance. Vamos pensar que a gente teve uma denúncia no hotline, por exemplo. Pois é. Após a denúncia do hotline, a empresa contratando o escritório, a empresa necessitando de uma assessoria, o que é importante a empresa prestar atenção, que medidas o escritório pode sugerir para que a gente tenha um sucesso na investigação? Eu vou te contar um caso verídico, realmente aconteceu, assim, com nuances algumas vezes assim, muito engraçadas. Trata-se de uma subsidiária de uma empresa americana, aqui no Brasil, cujo presidente era uma pessoa de temperamento muito, como diria, extravagante por vezes. E ele não tratava muito bem os funcionários, e uma secretária dele, que obviamente a secretária é uma pessoa que tem muito contato, tem acesso a arquivos, a documentação, sigilosa, né? Ela
se sentiu tão maltratada por ele que, ao invés de ela, de repente, sair da empresa e entrar com uma ação de assédio moral, ela se deu ao trabalho de entender como ela podia fazer uma denúncia contra ele nessa área de corrupção. Porque você sabe que as empresas subsidiárias americanas já têm muito o treinamento de compliance. Então ela sabia que existe a FCPA, enfim. Então ela fez a denúncia diretamente à autoridade americana. Então a empresa americana foi notificada pelo Ministério Público americano e iniciou a investigação aqui no Brasil, e assim nós fomos contratados. Então eu tive muito contato, primeiro com a secretária que fez a denúncia, depois fiz a investigação lá. Você entrevista as pessoas, você entra na empresa em horários onde as pessoas não estejam lá, você lê as comunicações delas, você lê e-mails delas, mensagens de SMS, enfim, você vai conversando com a pessoa e você vai montando o caso todo de investigação. Isabel, a gente tem visto hoje uma grande onda de cadastros pró-ética, inclusive uma iniciativa excepcional do Ethos e outros certificados, outros selos. A senhora acredita nesse novo selo ético, ou que isso venha a ser um novo selo verde? Ou... Sim, a própria CGU, né, Controladoria Geral da União, ela tem já o cadastro das 6 das empresas, e estão criando, é interessante que estão passando por esses processos, algumas empresas já têm. Eu acho que se fosse apenas uma medida isolada, só isso, realmente se perderia nesse universo nefasto que é a corrupção. Mas ela faz parte de um conjunto de medidas que podem trazer a conscientização à sociedade e ao mundo empresarial da importância, então, de se manter uma situação saudável dentro da empresa e fora dela com os seus stakeholders. Um caso interessante que ocorreu, acho que nem um mês atrás, é a Olympus, grande empresa, tanto material fotográfico como também de equipamento hospitalar. Ela está sendo investigada, e no dia que o escândalo veio a público, nesse dia as ações da Olympus no Japão despencaram 6,8%. Acho que esse é um grande mote, né? O compliance deixa de ser um custo e passa a ser um Exatamente, exatamente. Os consumidores hoje em dia, se eles tiverem que comprar um carro de pequeno porte, existem 30 iguais. Então eles vão procurar, de repente, uma empresa que lhe é simpática, né? Que tem um selo de sustentabilidade, mas acho que muito mais, como o Brasil está por aqui, o brasileiro está por aqui, de corrupção em todos os níveis, e esse que a gente assiste diariamente com o mensalão, eles vão procurar uma empresa que de repente faz um carrinho igual a todos os outros, mas que tem uma reputação e um selo de uma empresa de compliance. Exatamente. Perfeito. Acho que esse é um caminho que a gente espera, nós que atuamos nesse mercado de compliance, e é muito bom saber que as perspectivas são boas, são positivas para o nosso futuro.